E aí, Isaías, tudo tranquilo? Cara, aquele dia eu não te respondi e demorei um pouco para te responder, mas hoje eu vim aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas questões, sobre as tuas dúvidas, né, a respeito da formação, me parece que tu quer saber um pouco sobre a nossa escola, como é que funciona, né? E é uma dúvida bastante comum quando a gente começa a estudar psicanálise, assim, né? Então, se as formações em psicanálise, elas não são uma formação acadêmica, né? Assim, não existe essa coisa de ganhar um diploma em psicanálise, né? Que te torne psicanalista, né? Que te dê essa qualificação. Ou melhor, até existe algumas academias que fazem isso, existem algumas universidades que têm alguns cursos de extensão, mas a gente compreende que isso não é uma habilitação a ser conquistada, né? Que isso é realmente um percurso, que isso realmente é uma trajetória. Então, o que eu vou te dizer é a minha percepção, né, diante dessas escolas, mas tu pode tirar outras conclusões, é que as formações sérias são nessas perspectivas, assim, né? Nessa ideia de que ah, a gente está em constante transformação e sempre, a gente nunca está pronto, tá? Assim, a gente está sempre se formando, né? E aqui no Rio Grande do Sul, nossa maior escola, assim, é a POA hoje, que é a Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que ela é uma associação que ela foi fundada para ser menos ortodoxa do que as demais, né? Porque aqui mesmo no Rio Grande do Sul nós temos em várias cidades, várias escolas, vários cursos de formações, como a SIG, como a Ciro Martins, né? Que são formações super sérias, assim, também super qualificadas, mas muito mais tradicionais, né? Então, tanto a SIG como a Ciro Martins, por exemplo, elas fazem um processo seletivo que só podem ser médicos ou psicólogos, né? Para fazer essa formação, e daí tu tem que fazer os estudos com eles, as terapias, tu tem que fazer uma análise com eles e a supervisão com eles. Então tu faz todo o triângulo, né, de estudo, supervisão e análise, todas com eles, né? Geralmente as escolas trabalham um pouco nessa perspectiva. E a APOA, assim como outras associações no Brasil inteiro, ela trabalha com um processo um pouquinho mais aberto, né? Assim, ó, o que ela pede é, tu não precisa ser necessariamente médico, nem precisa ser necessariamente psicólogo, né? Assim, ó, tu precisa ter desejo de aprender, né? E isso te qualifica para poder estudar, né? Assim, ó, então, a gente tem o que a gente chama de cartéis, né? Que são linhas, assim, e como se fossem grandes grupos de pesquisas, né? Então a gente tem cartéis da infância, cartéis da adolescência, cartéis da clínica, né? Cartéis da sexualidade, cartéis teóricos. Então as pessoas podem se aproximar de acordo com as zonas de interesse ou então fazer a formação que é uma formação básica assim mesmo, que é o que a gente chama de percurso, né? Então o percurso ele vai funcionar por blocos, né? Então uh, a gente se inscreve, as pessoas se candidatam para isso, né? Assim, a gente faz uma seleção de acordo com o desejo assim mesmo. Existe um preço, né? Isso é pago, a associação ela não é uma instituição filantrópica, então tudo isso é pago, né? Assim, os valores dependem muito de de quantos cartéis tu vai estar ligado ou não. Mas geralmente as pessoas ficam num módulo inicial de uma a duas vezes por semana, duas noites por semana, né? Então, geralmente o inicial ele começa nas terças e nas quintas, né? Das 7 até as 10, e isso vai ficar nesse módulo durante 3 semestres, mais ou menos, né? Que é para te começar nessas questões básicas. Desse módulo, tu já começa a ir para as questões clínicas, tá? Então, assim, ó, depois de 1 ano e meio, 2 anos, por aí, tu já começa a ir para supervisão, para atendimento, né? E, e já junto com as tuas questões da tua análise daí também, né? Então, tudo isso é óbvio que tem um custo, né? Então, assim, para te ter uma noção, o valor do cartel hoje eu não saberia te dizer como é que está atualizado, tá? Assim, mas na época que eu fazia era aproximadamente R$ 400 por mês, tá? Assim, era para participar dessas aulas, para estar junto, e não é bem uma aula, tá? É uma conversa mesmo, é uma ideia de realmente a gente entender os textos, né? Porque não, é um público pequeno que pode fazer isso, assim, mas é muito bacana, sabe? Então, tanto a Julieta, a Ana, todo o pessoal que está me ajudando aí no curso, o curso sai um pouco disso, né? Sai um pouco desses encontros, assim. Então, é o pessoal que pensa a psicanálise hoje, é o pessoal que constrói a psicanálise hoje e que nos mostra que a psicanálise não está atrasada, né?
E daí depois disso, daí tu vai evoluindo, tu vai para outros cartéis. Só que essas escolas, elas têm uma tradição, tipo, a POA, ela é muito lacaniana, né? Assim, ó, eu não sou lacaniano, né? Sou winnicottiano. Então, muitas vezes eu sou um intruso na discussão, né? Então, a gente não... A gente tá lá, a gente fala a linguagem deles, mas a gente pensa uma outra linguagem assim também, né? Nós não temos aqui no Sul uma escola de formação séria winnicottiana, né? Nós não temos. Então, assim, ó, como é que se faz a análise do Winnicott? Como é que se faz uma formação? Tu faz uma formação em psicanálise e tu vai fazendo as leituras do teórico que tu se identifica. Então, o que a gente faz? Durante os cartéis, a gente vai tentando lançar o olhar do Winnicott sobre o que o Lacan está falando. E é uma coisa bem bacana, né? E daí as formações, o que fica caro depois é associar esse custo financeiro da formação das aulas com a questão da análise, né? Porque a análise ela é um processo caro, ela não é um processo barato, né? Então, daí isso varia de terapeuta para terapeuta, mas, né, tu já sabe, tu já deve saber mais ou menos varia de acordo com a região que tu mora, o que tu faz, mas tu teria que ter ali pelo menos uma ou duas sessões por semana, né? Então, assim, ó, é um custo, é um investimento, né? É óbvio que isso é visto dentro de um contexto de um aluno em formação, né, que tem todos os benefícios aí para isso, mas mesmo assim é um custo, né? Então, não é barato sair psicanalista, tá? E daí, e quando que a gente está psicanalista, a gente também não existe nessas associações, não existe um dia que tu vai dizer, olha, agora tu ganhar o teu diploma e tu pode fazer, sabe? É um trabalho interno, assim mesmo, de autorização, né? De permissão, tanto de tu conseguir saber que, olha, estou pronto, isso é uma coisa conversada com o teu supervisor e com o teu analista, né? Até mesmo para... porque não é só uma questão de aptidão, não é só questão de ter o conhecimento, sabe? É de sabedoria, de saber usar esse conhecimento, de estar pronto de como que esses conteúdos do teu paciente vão te afetar, né? Enfim, então temos vários tipos de formação. Eu sempre digo, olha, não confia nessas especializações em psicanálise. Ela é legal para concurso, é legal para pontuar no currículo, ok. Se for para isso, faz, tá? Mas isso não é psicanálise. Tu faz, mas não saia se dizendo psicanalista, né? Assim, ó, só vai ser psicanalista alguém que passou por esse processo, que é de descoberta, de dentro para fora, né? E isso não se faz nem em EAD e nem em determinado tempo, né? Assim, por causa que essa análise a gente vai mudando de terapeuta, a gente segue em análise, né? Assim, hoje eu consigo entender coisas que eu queria ter entendido na época que eu comecei o percurso lá atrás, em 2006, quando comecei o meu, né? Assim, então de 2006 para cá eu nunca mais parei, né? Assim, eu nunca mais parei. Eu saí da terapia às vezes de dentro da POA, fui para outros terapeutas, já voltei para a POA, mas por questões minhas de mudar de cidade, essas questões assim. Então, mas mesmo assim, a gente acredita que a psicanálise não tem como sair desse tripé, sabe? Quer ser um psicanalista, vai trabalhar o teu tripé. Beleza? Nos falamos. Beleza? Então nos falamos.